775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Em julho, a Rádio Paulo Freire estreia sua programação com os projetos selecionados na chamada pública. Fique atento, a partir das 10 da manhã você acompanha, na segunda, Cidadania Coisa de Todo Dia, do Centro Dom Helder Câmara, em parceria com diversas organizações sociais. Na terça, Chega Junto, da plataforma Obirim. Quarta, Arqueologia em Evidência, programa desenvolvido aqui na UFPE. Quinta, Papo Reto no Rádio, do Instituto Frei Caneca. E na sexta, Papos e Beats. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire. Você quer que eu mostre uma estrofe desse folheto Ansiedade Lasca a Gente? Me lasca mesmo. E eu digo aqui, olha, eu começo assim, ó. A bronca triste começa com a preocupação da mente preocupada com o dito ganha-pão. Geralmente o financeiro, o problema de dinheiro inicia a danação. O gasta mais do que pode, o querer tudo agora, o gostar de um fiado, o emprestado na hora, o salário fica pouco, é um negócio de louco, o dinheiro vai embora. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Descomplica Dados. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais um programa da rádio que fazemos juntos e juntas. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e este é o Descomplica Dados, o programa que fala de dados, tecnologia e cultura digital. E eu gostaria de lembrar que você pode nos acompanhar tanto pela Universitária 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Entra lá e comenta com a gente o que você está achando do programa. Eu sou a Aline Melo, também estudante de jornalismo da UFPE, e antes de começarmos o programa, eu lembro que hoje é a estreia da nossa programação definitiva. Pois é, a partir daqui, toda segunda você acompanha o Descomplica Dados e logo depois fica com o Caderno de Cinema, que traz a programação dos cinemas de artes do Recife, informações sobre o cinema brasileiro e indicação de filmes enviadas pelo público. E a partir de 1 da tarde, tem estreia na 820 AM. É o programa de entrevistas conduzido pelo jornalista Chico Ludermi, o Entre, que irá sempre receber um convidado que compartilhará trabalhos, opiniões, histórias de vida e discutirá assuntos relacionados à cultura, política e sociedade. Fique ligado porque essa semana tem muito mais novidades na Paulo Freire. Vai ser muito massa. Bem, gente, o acesso à internet, ele é um direito humano básico. Desde 2011, a Organização das Nações Unidas assegura esse direito. Mesmo assim, em todo o mundo, 5 bilhões de pessoas ainda não têm banda larga móvel, como revelou um estudo de 2017, realizado pela Comissão de Banda Larga das Nações Unidas. E aqui no nosso país, a situação não é diferente. Mais de 1/3 da população brasileira não tem como se conectar à rede. São cerca de 27 milhões de residências sem internet. Os dados são de uma pesquisa realizada em 2018 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o GCI.br. Por isso, para entendermos por que isso acontece, hoje a gente conversa com o fundador e diretor do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direitos e Tecnologia do Recife, André Lucas Fernandes. Boa tarde, André. É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui também com vocês. André, para a gente começar aqui a nossa conversa, por que muita gente ainda não tem acesso à internet no Brasil? Olha,
Essa é uma pergunta complicada, na verdade, mas é uma pergunta de múltiplos fatores, digamos assim. A gente não tem acesso à internet no Brasil porque a gente não tem políticas para isso, a gente não tem também infraestrutura. Então, se eu fosse dar uma resposta rápida e genérica, se você me dissesse assim, eu tenho 1 minuto para responder, eu diria, a gente não tem nada no Brasil para ter acesso a essa internet. O Brasil é um país pioneiro na história da internet, ele é um dos primeiros países que criou tecnologias de conexão, mas ele é um país que enfrenta muitos problemas na produção de políticas para incentivar a criação de infraestrutura e na própria implementação dessa infraestrutura mesmo. Então, de um lado, a gente tem um problema de legislação, digamos assim, a gente tem legislações que elas não incentivam o acesso, né, ou legislações que complicam esse acesso, e do outro lado, a gente tem a falta realmente de infraestrutura no sentido mais duro do termo. A gente tem falta de cabeamento, a gente é um país continental, então a gente tem essa dificuldade muito grande. A gente é um país modelo na proposta de soluções, com exemplos como o Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas na hora da prática não é a mesma situação que acontece, né? Sim, na verdade a internet ela traz pra gente um cenário que, digamos assim, ele é exemplar no sentido de fazer política. Porque o ambiente de governança da internet, que é como a gente chama, ele é um ambiente que se pauta num princípio chamado multissetorialismo. E esse princípio ele congrega setores principais. Esses setores são o governo, o setor empresarial, a academia, o setor técnico, né, que é um setor só, e a sociedade civil. E aí, quando a gente tem essas discussões, esses setores são convocados todos a discutir. E a gente percebe que, na verdade, a situação é sempre muito mais complexa de quando ela é produzida numa política comum. A gente teve essa produção de uma lei, por exemplo, exemplar, a partir disso, com o Marco Civil da Internet, que, comparado a outros processos legislativos brasileiros, é uma lei excelente. A gente tem uma lei que ela não é uma lei imposta de cima para baixo, não é uma lei que é feita sem estudos, ela é uma lei que ela é embasada por estudos acadêmicos, ela é uma lei que ela tem o mínimo de escuta da sociedade civil, ela é uma lei que ela passou por um trâmite político democrático tradicional com política representativa, ela é uma lei que deu espaço para o setor empresarial participar e colocar suas questões, porque também a gente vive num sistema capitalista e isso é algo inexorável, a gente não pode sair disso, né? Não vou tentar pautar nenhum idealismo. Então, mas apesar disso, tirando o Marco Civil de lado, na questão do acesso à internet, a gente não tem uma legislação desse tipo. A gente tem um problema crasso no Brasil, que é a nossa Lei Geral de Telecomunicações, que o Brasil ainda tem uma discussão antiga, em certo sentido, porque o ambiente da internet é muito veloz, então as discussões se tornam muito antigas, mas é uma discussão que se renova, por exemplo, que é a discussão se a internet ela é um serviço de telecomunicações ou um serviço de valor adicionado. E isso se retoma, vira e mexe, os fóruns retomam essa discussão, ou os ambientes políticos retomam essa discussão, porque usar esse argumento de que a internet é um serviço de telecomunicação comum é um argumento estratégico para, por exemplo, eu conseguir angariar fundos para grandes empresas, eu consegui liberar verbas, esse tipo de coisa. Mas a gente não tem um tratamento adequado do ponto de vista infraestrutural, porque a internet, ou a gente tem esse tratamento do ponto de vista, digamos assim, da discussão, mas a gente não tem do ponto de vista legislado. E aí, quando a gente vai para a interpretação das políticas, da execução de políticas pelo executivo, há todo um puxa-colhe do lobby, né? Tipo, o setor empresarial puxa para um lado e o executivo fica inerte, né? A sociedade civil, que no Brasil é muito atuante, porque, como você disse, a gente tem um exemplo global de atuação no ambiente da internet. A sociedade civil, ela denuncia, puxa para o outro e o executivo não faz nada. Certo. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet, que apresentamos no começo do programa, ela também traz outros dados importantes. Mais de 90% dos domicílios das classes A e B tem alguma forma de acesso à internet. Contudo, nas residências das classes B, D e E, a situação é bem diferente. Menos de 70% dessas casas se conectam à rede. André, o que esses dados revelam pra gente sobre o acesso à internet no Brasil? Então, a gente tem uma situação de acesso à internet que, primeiro, a gente precisa falar da questão global, né? A gente tinha um panorama global em que se esperava vencer a barreira dos 50% de acesso à internet em 2017, e por causa da diminuição no impulso oficial, digamos assim, de políticas públicas para acesso, isso foi atrasado, de acordo com a ONU, com a agência da ONU, né, que é a ITU, para esse ano. Eu não sei nem exatamente se vai conseguir vencer esses 50% esse ano, mas o diagnóstico mais recente de algumas organizações é que a gente teve uma diminuição geral nas políticas de universalização do acesso à internet, e a gente teve um problema que é
o acesso como um todo, quantitativamente, ele vem aumentando paulatinamente. Mesmo o Brasil, mesmo com essa desigualdade, ele vem aumentando. Então as pessoas têm encontrado meios, até vocês citaram a pesquisa do CGI, que é o CETIC que faz, né, que é o Centro de Pesquisas do CGI. Se não por via cabo ou Wi-Fi, a pessoa consegue acesso pelo celular, pelo 5G, etc., 4G, que é um acesso mais precário, mas ela consegue esse acesso. O problema é que a gente tem uma quebra do acesso qualitativo. A gente tem a ampliação desse fosso digital, porque cada vez mais os serviços, tanto público quanto privados, eles estão inseridos no ambiente da internet. Então, você tem pessoas que estão sendo incluídas vagarosamente no ambiente da internet, mas você tem pessoas que estão sendo, as que estão de fora desse ambiente, elas estão sendo excluídas de forma cada vez mais grave, porque elas não participam cada vez mais do que está lá dentro, né? Então, é uma situação bivalente. É uma inclusão lenta, gradual, para usar uma expressão que é tenebrosa na história do Brasil, mas ela é problemática porque qualitativamente ela se torna cada vez mais grave e mais urgente. Tanto é que nos fóruns internacionais de governança da internet, o Digital Divide, né, que é falado em inglês, ou seja, essa questão da fronteira digital, do abismo digital, ela é colocada como top 1. Ela é a discussão da vez, assim. Se discute muito tudo, privacidade, Cambridge Analytica, Facebook, esse tipo de coisa. Mas o pessoal senta o pé no chão e diz assim, tá, mas isso é soft. E o fundamental, né? O acesso à As pessoas não estão na internet. Não adianta a gente falar de privacidade da internet se as pessoas sequer estão lá. Vamos parar de discutir tudo isso e vamos botar as pessoas para dentro da rede, né? Esse é o grande tema da vez. Certo. A gente vai ter que fazer uma breve pausa agora na nossa conversa e já voltamos aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Você se sente representado no rádio? Acha que sua voz é ouvida? Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. Nós estamos recebendo a professora de teatro da UFPE e doutora em fonoaudiologia, Rosemary Martins. Uma pergunta que é até um pouco complicada de responder. O que é arte? Se a gente seguir pelo dicionário, a gente já vai ver que arte é artifício, né? No dicionário. Então, é uma forma de ver o mundo a partir do artifício mesmo, de você criar situações onde você pode ver o mundo de uma forma diferente. Você faz uma foto, você pode até não reconhecer aquele lugar, porque o foco do artista, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a partir da arte, você pode ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que a arte, ela tira você daquele lugar comum. Ele sacode você, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Descomplicadados. Hoje conversamos sobre o acesso à internet no Brasil e no mundo. Lembrando que você pode acompanhar o Descomplicadados através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje a gente está aqui com o fundador e diretor do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Lucas Fernandes. Bem, gente, falar em obrigatoriedade de serviços essenciais realizados pela internet parece ser uma estratégia que não leva em conta o grande contingente da população brasileira que não tem como se conectar na rede. Assim, precisamos sempre levar isso em conta na promoção de políticas públicas, serviços e direitos básicos. Um exemplo do quão importante é hoje em dia o acesso à internet é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Muita gente ainda precisa enfrentar horas de viagem ou dar um jeito para ir a pontos públicos e fazer sua inscrição na prova, pois o processo é feito 100% online. André, como é que você avalia isso? Esse é um exemplo de modelo que privilegia as pessoas que têm acesso à internet? Então, você citou um ótimo caso para a gente ver o problema do que eu estava falando no bloco anterior.
desse gravame da falta de acesso qualitativo, né? Porque apesar da gente ter o acesso quantitativo, as pessoas, porque a gente não pode exigir um acesso que vai se dar de um dia para a noite. De fato, e o Brasil ele tem uma realidade continental. Então é muito difícil levar a cabo para certas regiões. A gente tem um problema efetivo que região amazônica, principalmente. Sim, exatamente. A gente tem, mas a gente pode pensar aqui no Nordeste mesmo, tipo, é problemático você passar por certos setores da caatinga nordestina, porque há influência de infraestrutural de passar a cabo por aquela região, né? Então você pensa, por exemplo, que a obra de transposição do Rio São Francisco ela foi problemática por fatores políticos, etc., mas ela foi problemática do ponto de vista de engenharia também. Isso a gente pode transpor para e passo, né, fazendo as devidas adaptações à questão da internet. Então, esse exemplo do Enem é só um dos exemplos, né? A questão do acesso, você falou da possibilidade da pessoa pegar ônibus para ir para um telecentro, etc., né? Ou seja, lan houses públicas. Isso é um modelo de universalização de outros países. Não há um problema efetivo nisso. O problema, na verdade, é a distância que a pessoa tem que fazer para chegar nesse lugar. O esforço que a pessoa tem que realizar. Então, os custos também, que para muita gente não são acessíveis. Sim. Porque o próprio deslocamento, a gente pode até mudar um pouco o tema do debate, mas o próprio deslocamento, o custo urbanístico que a pessoa tem de deslocamento no ambiente dela é um custo de qualidade de vida, é um custo de saúde, é um custo que o poder público deve levar em conta. E que as cidades brasileiras não pensam isso de forma complexa, né? E a internet, ela meio que atravessa, como ela é assim, interdisciplinar por natureza, ela atravessa todas essas questões e ela pode reduzir esses custos como um todo. É interessante você ter comentado sobre essa questão de mudarmos um pouquinho sobre o assunto, porque quando a gente fala de governança da internet, de acesso à internet, a gente está falando sempre de assuntos que são necessários para todos. Todo mundo tem que estar atento a isso. Então, não é essa aí, na verdade, desse tema, na verdade, né? A gente está sempre discutindo temas de governança da internet que têm implicações nas mais diversas áreas. Sim. Por isso que é importante repensarmos essa questão desses serviços, né? Sim. A gente, se você pensar na história do Brasil, por exemplo, porque assim, para a questão da universalização, o melhor acesso efetivamente é o acesso por cabo. Ou seja, no clássico é a famosa banda larga, né? O Brasil, só que o Brasil ele teve um ensaio de universalização da banda larga, que foi o PNBL, que é o Plano Nacional de Banda Larga, que ele foi em certo sentido desastroso, porque foi um plano que demorou para ser implementado, foi muito boas intenções, mas a execução foi muito ruim, né? Então foi um plano que foi pensado para o binômio Copa do Mundo e Olimpíadas, mas que ele demorou para ser executado, ele teve um atraso, ele teve atraso na liberação de verbas, ele teve uso de verbas para grandes empresas e não somente para pequenas empresas. Então houve uma discussão, os pequenos provedores diziam que, olha, vocês estão beneficiando grandes empresas que já têm muito dinheiro e os pequenos provedores que precisam de dinheiro e que poderiam atuar nessa última milha não estão atuando. Você teve diversos desvios do tipo, grandes empresas omitiam que havia um plano específico desse tipo, porque simplesmente era assim, o PNBL dava o dinheiro para essas empresas e havia um plano mais barato para que as pessoas que estavam nessas condições XYZ, que elas tinham os requisitos, pudessem ter um plano de acesso à internet mais acessível. As empresas escondiam esse plano dos seus sites, dos seus meios de informação, elas não ofertavam. Ou então, além disso, elas faziam venda casada, a gente não tinha metas de controle, a gente não sabia se tinha atingido o percentual de conectividade que tinha sido estabelecido. A gente às vezes não tinha um percentual de conectividade. Então assim, a coisa era muito solta. As experiências dos outros países que estabelecem planos de universalização e que tem fundos de universalização, que essa já é outra discussão bem espiosa no Brasil, que é a do FUST, você tem controles, você tem metas de controle, você sabe para onde ir, né? Você tem um horizonte, mesmo que você não consiga chegar, você tem um horizonte para onde você quer ir. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso, apesar da gente ter toda uma estrutura, todo um know-how, toda uma academia, todo um ambiente multissetorial que sabe fazer isso. Então há todo um choque ainda da falta de diálogo entre esses setores. O poder público normalmente não quer ouvir, a gente tem um legislativo que não chama, quando chama não quer ouvir, a gente tem um executivo que não implementa com base em conclusões científicas, a gente tem, ou seja, implementa com base em voluntarismo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, né? E isso é um grande problema para a gente enfrentar isso e debelar essa questão. Então, enfrentando isso, a gente poderia garantir o acesso da população que não está conectada? Sim, eu diria que a gente teria um cenário, digamos assim, positivo e uma paisagem de políticas públicas desenhadas para enfrentar esse problema. Porque o que a gente tem hoje eu acho que assim, a gente não tem, na verdade, desenho nenhum. Especialmente no contexto de política atual. A gente tem um vácuo e a gente tem os setores tentando puxar isso. Porque assim, o que eu estou dizendo desse vácuo não é que não tem pessoas
sem fazer alguma coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muita gente lá no legislativo, tem muita gente bem intencionada. O problema é que a gente falta diretriz. Falta a ideia de que, tipo, para onde é que a gente caminha, como é que a gente caminha, esse dinheiro está onde, esse dinheiro vai para onde. O FUST é uma grande questão, né? É um fundo que foi criado para poder, na verdade, é um Frankenstein, né? Ele foi criado para melhorar as telecomunicações, mas é uma legislação que foi pensada para telecomunicações e inseriram um monte de elementos de internet no meio. Então você cria aquela coisa. Isso vai para onde? Porque eu pensei isso para uma coisa e inseri... É um arrumadinho, né? É um arrumadinho. E além disso, há toda uma discussão que todo mundo quer meter a mão nesse dinheiro. Então, os pequenos provedores dizem que esse dinheiro deveria ir para os pequenos provedores para atuar na última milha, ou seja, resolver esse problema de conectividade. A sociedade civil defende isso. As grandes empresas dizem que não, que precisa disso para poder fazer cabeamento, porque cabeamento é muito caro. Então, infraestrutura é o mais importante para o país. E uma questão também que importante nesse processo é a questão das redes comunitárias. Eu queria que tu comentasse sobre o que são essas redes comunitárias e qual o papel delas na importância da difusão do acesso à internet no Brasil. Então, as redes comunitárias, elas atuam como uma outra estratégia de conectividade, né? Elas são uma técnica, digamos assim, uma possibilidade de você atuar em comunidades que são... tem um acesso complicado, que você não tem a possibilidade de fazer cabeamento, que você tem uma dificuldade maior para poder levar tecnologias Wi-Fi, esse tipo de coisa. Elas têm uma série de requisitos, né, para poder montar uma rede comunitária. E elas não são, eu gosto sempre de frisar isso, elas não são... ideais, não é o Jardim do Éden, não é uma panaceia, ela não é a solução para tudo e ela não é implementável em qualquer escala, né? Redes comunitárias são para pequenos grupos, elas são, digamos assim, laboratórios, elas exigem requisitos como, por exemplo, a adesão da comunidade, porque a rede comunitária ela deve ser gestada pela própria comunidade, ela não é algo que, por exemplo, é implementado pelo poder público e o poder público fica lá gerenciando aquilo. Tem que ter uma capacitação, né? Tem que ter um processo de capacitação, exatamente. Então, assim, se esses requisitos não são respeitados, ou se aquela realidade você analisa e não dá para implementar com aqueles requisitos, redes comunitárias não é a solução para aquela comunidade. Muitas vezes a gente acha, eu dou esse exemplo, que sei lá, uma comunidade aqui em Recife, um morro um pouco mais isolado, é o caso de redes comunitárias, e na verdade não é. Às vezes é caso de cabeamento de infraestrutura mesmo, a gente já está numa zona urbana, né? É porque na teoria as redes comunitárias soam como uma iniciativa excelente, né? Uma iniciativa de empoderamento das pessoas, de pequenas comunidades, só que, felizmente, não é assim em todos os lugares que isso acontece, né? Sim, sim. O ambiente da internet como um todo, na verdade, ele já é isso que você está dizendo. A possibilidade de conexão à internet deve ser encarada como uma possibilidade de empoderamento. Porque através da conexão à internet, não de uma rede comunitária. A rede comunitária ela é uma técnica, mas a conexão à internet é a possibilidade que eu tenho de ter acesso a conhecimento, de acessar serviços públicos, serviços privados, de não ter que me deslocar até não sei onde, de ir para outra cidade para poder fazer um serviço XYZ, né? Imposto de renda, que hoje é tudo online, esse tipo de coisa. Então, assim, o acesso à internet me permite viver a minha própria cidadania hoje, na sociedade global conectada. A falta de acesso à internet, por outro lado, retira de mim a possibilidade de ser um agente cidadão, né? Ou trocar informações, ou debater politicamente nas redes sociais. É a negação do direito humano estabelecido pela ONU, como comentamos no programa. Infelizmente a gente está chegando no final do programa, mas eu queria trazer aqui uma pergunta que na verdade serve como pra gente fechar essa discussão. Fechar não, né? Fechar por aqui essa discussão. É da Soraya Bevenuto, nossa ouvinte, que ela comentou no Facebook, e pergunta se há alguma previsão, num cenário otimista, de quando será possível ter um acesso à internet de boa qualidade e de uso amplo pela população brasileira. Olha, eu não arriscaria essa previsão, efetivamente. A gente tem um problema. Eu na verdade, faria um chamado. Eu faria um chamado à participação política. A internet, mais do que não, mas assim como outros ambientes, mas ela provoca e ela chama a participação. Ela é esse ambiente. Então, se você já pode ter um mínimo de acesso, sei lá, no seu 4G do celular, você já pode participar e fazer valer sua voz. É procurar os meios, sabe? É usar aquele buscador, o famoso Google e tal, e chegar e... Como eu faço isso, né? Da mesma forma que você procura como é que você faz uma receita de chá, você também sabe, você consegue procurar como influenciar o legislativo, seu legislativo local, estadual e nacional, como é que eu faço uma consideração. Essas coisas estão abertas na internet. Às vezes parece que a gente tem aquela coisa, né? Um grãozinho de areia no meio do turbilhão e não vai fazer nada. Mas a internet é um bando de dados. Às vezes o que você coloca, outra pessoa
pega aquela sua contribuição e vira um efeito dominó para outra contribuição, e um soma outro. A internet é isso, ela é a rede das redes. E a grande força dela é permitir conectar pessoas e fortalecer esses pequenos grãos de areia que, na verdade, no final viram uma grande força para poder mudar a realidade. A gente teve já grandes exemplos sociais disso nos últimos anos. Por isso a importância da participação. A internet é de todos nós temos que participar dessa discussão de governança da internet. E o nosso programa já está chegando ao fim. Por isso eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença do fundador e diretor do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Muito obrigado, André, por estar aqui com a gente. E antes de finalizarmos o programa, a gente lembra que amanhã, às 19 horas, a Cessa recebe Leonardo Foleto, o editor do Baixa Cultura, para uma roda de conversa. Nessa passagem por Recife, ele vai abordar os temas de tecnologia livre, tecnopolítica, cultura livre e os cuidados digitais e segurança na rede. A Cessa fica na Avenida Manuel Barbosa, 339, no bairro da Boa Vista. A Avenida Manuel Barbosa, 339, no bairro da Boa Vista. Essa edição do Descomplicadados teve a minha apresentação, Roberto Peixoto, e de Aline Mello. E a produção foi de Roberto Peixoto, Hortência Duarte, Aline Mello e de Marcelo Detogni. E nos trabalhos técnicos, João Lucas. Toda a nossa equipe é formada por estudantes de comunicação da UFPE. Afinal, a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional aqui da rádio, Catarina Polônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Rap Rock do Bin Saud. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde. CYI 7